Olá! Que bom nos encontrarmos. Se for a primeira vez, será um grande prazer para mim poder falar ao seu coração. Se nós já nos encontramos antes, é uma continuidade de conversa. Então, na noite de hoje, ou nesse momento em que estamos iniciando uma nova, um novo encontro, vamos ter um tema colocado de uma forma intrigante, né? Qual é o tamanho do seu Deus? Não sei se alguém fez a você essa pergunta antes, né? Ou se você mesmo se fez essa pergunta, que é uma oportunidade de olharmos como está a nossa relação com Deus. Afinal, é algo que faz parte da nossa vida. Bem, se Ele está em tudo, Ele está em nós. Quer a gente tenha consciência disso ou não, né? Ele sempre está incluindo a nossa existência no seu olhar. Mas e nós? Quanto que nós incluímos Deus em nossa vida? O fato é que a gente pode incluir mais ou incluir menos. Nós podemos fazer dessa relação com o divino algo mais constante em nossas vidas ou menos constante em nossas vidas. E aí a gente se pergunta, tem consequência? Com certeza, né? Se nessa relação o que está sendo considerado é o Senhor da vida, que é uma das formas de nós identificarmos Deus, então essa presença tem impacto muito intenso em nossa vida. E vamos observar que isto se refere à nossa relação com Ele, porque a relação dele conosco é muito própria, né? Então são essas coisas que a gente quer conversar com vocês. Se vocês, através dos comentários, fizerem considerações, levantarem questões, eu vou ficar atento e vou fazer o possível para incluir na nossa rota de conversa isto que vocês estão colocando. E fica bem agradável, né? E se transforma realmente numa conversa, né? E não uma conversa do tipo, né, unilateral, monólogo, mas como um diálogo. Eu ficaria muito satisfeito se essa participação de vocês viessem na construção do nosso entendimento. Vamos lá então, para a gente avaliar o tamanho do Deus de cada um de nós, começamos pelo nosso entendimento. O que para cada um de nós é Deus? Como eu entendo? Qual é a claridade que existe nesse entendimento? Então, este é o primeiro passo. Como eu entendo Deus? Bem, uma coisa bem simples é a gente escapar de uma tendência natural. Nós somos humanos e, naturalmente, nós imaginamos que Deus também seja humano. Mas essa é uma forma de apequenamento de Deus. Seria uma redução, né, que coloca Deus naquilo que ele não é, né? Então, Deus não é humano.
Então, aquelas coisas que a nossa imaginação na infância foi construindo, de que, não é, nas histórias ou na maneira como nossos pais, nossos educadores se referiram a Deus, né, trazendo uma hipótese de que ele pudesse ser, né, um velhinho, né, barbudo, sentado num trono, não é? De certa forma, isso fica no imaginário, né? E a nossa tendência é nos relacionar com um ente que se assemelhe ao humano, né? Bem, a relação que a gente conhece é entre humanos. Então, se nós tivermos que sentir carinho, se a gente tiver que sentir respeito, se a gente tiver que sentir raiva, se a gente tiver que se sentir abandonado em relação a Deus, nós vamos sempre comparar como se ele fosse um ser humano, baseando em nós mesmos, né? Porque nós somos humanos. Bem, Deus não é humano, ele é muito além do humano, né? Ele não tem limites, né? Se nós humanizarmos Deus, nós colocamos limites nele, né? Colocamos assim uma circunstancialidade e para que ele seja Deus, ele tem que ser perfeito, não é mesmo? Poderá existir um Deus que seja realmente respeitável, que não seja perfeito? Então, a gente traz esse primeiro elemento do nosso entendimento sobre Deus. Um dos atributos dele é a perfeição. Essa é uma ideia difícil para nós, né? Porque nós não encontramos no nosso mundo nada perfeito, exatamente perfeito, não é? Tudo tem algum senão, tudo está em transformação, tudo está em mudança, o que indica uma não perfeição, né? A perfeição seria algo definitivo, pronto e acabado, sem necessidade de retoques ou mudanças. Deus é perfeito. Então, vamos agregar ao nosso entendimento esse fator que é muito importante para nós. Ao nos reportarmos a Deus, nós nos reportamos a algo que é perfeito, que não tem retoque, que não falha, que não tem defeitos. Então, é muito interessante reconhecer que este ente não erra, não tem retoques. Ele, como ser divino, é perfeito. Então, como é confortante e nos dá segurança nos relacionar com algo que é perfeito. Então, se nós entregarmos a Deus ou apresentarmos a Deus um problema, nós estamos articulando com uma fonte que é perfeita. Então, a solução que vier dessa fonte com a qual nos relacionamos será uma solução perfeita. Bem, reconhecer a perfeição em Deus, né, nesse algo que chamamos de Deus, é algo valioso, porque não haverá retoque, não haverá erro naquilo que advém dessa fonte. O que mais que podemos atribuir a Deus? Vocês podem estar aí nos comentários falando aquilo que se lembram, né? Deus, na concepção dos espíritos superiores, vem como a indicação de que ele é a inteligência suprema do universo. É a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que aparece com uma característica muito peculiar. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? E vejam que ao perguntar, ele não caiu no erro
do antropomorfismo, né? De dar a Deus uma forma humana, porque aí seria perguntado: quem é Deus? Ele pergunta: o que é? E a resposta coincide com a natureza da pergunta. É a inteligência suprema do universo. Inteligência, lucidez. A inteligência é aquela fonte capaz de resolver tudo. E ele é a inteligência máxima, suprema, em todo o universo. E é a causa primeira, ou causa primária, de todas as coisas. Ou seja, tudo o que existe no universo se origina nessa causa primeira, nesse ponto de partida. Inteligência suprema e a fonte, o ponto de partida de todas as coisas que existem. Portanto, Deus é algo que não foi criado, não é? Porque se ele fosse criado, aquilo que o criou seria mais que ele e maior que ele. Então, ele é a causa primeira. É algo que não foi criado. Ele é o ponto de partida de tudo. A Lu Ferreira menciona: eu vejo Deus em toda a sua criação. Essa é a forma mais simples de acessarmos Deus, não é? Porque se ele é o criador de tudo, tudo que existe está sob o seu comando, sob a sua direção. Bem, o que diferencia é que existem coisas que é o ser humano que cria. Né? Os seres vivos que existem e se movimentam como os animais, também de certa forma, nesse existir, estão interferindo no universo e naquilo que existe. As plantas que são vivas, elas têm o seu ciclo de manifestação. Ela é uma semente, ela brota, ela se desenvolve, ela cresce, ela frutifica, ela floresce antes de frutificar e entrega aquilo que ela produz. Então, ela também participa da obra da criação. E como Deus está em tudo isso? Ele está no comando mesmo daquilo que o ser humano cria, porque o ser humano que existe está submetido às leis naturais. E as leis naturais é a forma como Deus se manifesta em tudo e se faz presente em tudo. Então tudo funciona segundo leis perfeitas que organizam a vida. Tudo que existe no universo está sob a égide de leis perfeitas. Então, daí reconhecermos que Deus está em tudo. Existem alguns atributos que são reconhecidos para que Deus seja Deus. Ele é onipresente, ou seja, aquilo que a gente já estava mencionando. Ele está em tudo. O que existe tem sob um pano de fundo, sob o comando dessa fonte que é Deus. Né? Então, a onipresença em tudo está presente. É um dos atributos de Deus. A onisciência, ou seja, toda a verdade, toda a ciência, todo o conhecimento
está em Deus. Ele é a fonte onde tudo se encontra. E ele é o poder supremo do universo. Então, se formos olhar por esse ângulo, né, aquilo que comanda, aquilo que determina, aquilo que decide, aquilo que delibera, a fonte de todo o poder é Deus. Com esses atributos, nós já temos assim os elementos que nos levam a um relacionamento com o que nós chamamos de Deus, que ganha características. Como nos relacionar com algo que é o poder supremo do universo, que é perfeito, é sem retoque, não se modifica, né, porque é a expressão de perfeição. Toda verdade, todo conhecimento está nele. Ele já tem todo conhecimento. Ele se faz presente em qualquer expressão do universo. Está em tudo. Está em nós e em tudo mais que existe. Se é esse o nosso entendimento de Deus como um ponto de partida, significa que nós podemos nos relacionar, estabelecer uma conexão com algo que é infalível, que é insuperável, que tem todas as soluções. Mas tem outras formas da gente identificar Deus. Podemos dizer, Deus é amor. Ao fazer esse tipo de afirmação, nós estamos atribuindo a esse Senhor da vida a condição de ser Ele mesmo o amor. E o que é para cada um de nós o amor? É aquilo que a nossa capacidade de entendimento suporta. Nós podemos entender amor desde a forma mais primária, de confiarmos em quem supre a nossa vida, em quem nos proteja, como um bebê que nasce e fica sob os cuidados do seu núcleo familiar e nutre, mantém a sua higiene, o protege, evita com que ele sinta dor. E quando ele chora pelo desconforto, existe alguém que vem ao seu encontro e busca soluções para a sua dor, para o seu desconforto. Desde esse instante, nós estamos experimentando o amor. E ao longo da vida, continuamos a ter vivências onde o amor é a tônica que pode marcar aquilo que nós externamos de algo que não é a nossa mente, mas de um foco que nós identificamos como se fosse o nosso coração. É uma vibração que a gente emite. O bem-querer, a ternura, o carinho, a bondade, a gentileza, são vibrações que nós emanamos. E Deus é o amor supremo, é o amor infinito, o amor sem tamanho, o amor total em todo o universo. Deus é amor. Então, a relação de Deus para conosco é o de uma fonte amorosa. E daí a gente reconhecer. Esse amor infinito não exclui nada nem ninguém. Mesmo as criaturas que, pela sua vontade, na sua liberdade, geram desastres, sejam criminosas, sejam cruéis. O amor infinito de Deus comporta qualquer manifestação do universo e inclui todas as manifestações. Então, a relação nossa com esse divino, que é amor,
É uma relação em que nós sempre podemos chegar nele, nunca fugir dele, porque tenhamos feito o que for, ele sempre está a nos incluir, a nos proteger, a responder aos nossos anseios, a suprir nossas necessidades. Em que direção? No nosso caminho para nos tornarmos luz, para nos tornarmos seres perfeitos. Nós podemos dizer que já trazemos em germen, em potência, a perfeição dentro de nós. E já temos também em nós uma fonte que nos permite uma identificação com o divino. Quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Eles respondem, na consciência. Então, o ser humano, nesta instância que chamamos consciência, que pode ser entendida sob vários ângulos, inclusive, né, esse estado em que a gente se situa, em que a gente percebe a si mesmo, né, em que a gente está em estado de vigília e não adormecido e não desmaiado. Mas também consciência se reporta a uma dimensão humana que é o Deus interno, a herança divina esculpida em nós e que nos permite a caracterização de sermos filhos de Deus. Nós somos parte da criação, fomos criados por Deus. Então, na condição de herdeiros de Deus e do universo, nós trazemos em nós uma genética que na nossa essência são os traços de Deus, é a própria divindade em nós. Então, nesta instância de perfeição e de divindade que está em nós, nós podemos sentir Deus e daí nos relacionar com Ele. Bem, nossa relação com Deus inclui também que Ele é a justiça perfeita, a justiça sem retoque. Para nós, é muito importante ainda perceber que existe justiça e que a justiça se faz presente. E se faz presente aos olhos divinos em qualquer situação. Não existe nada que possa acontecer no universo que não esteja sob o comando de Deus. Portanto, que não esteja fora da característica da justiça. A presença da justiça se dá em tudo. Então, é com esta fonte que nós nos relacionamos. O que vem daí é perfeito na justiça. Por esses atributos, nós vamos então caracterizando como pode ser essa relação. Ao que nós nos reportamos quando a gente se reporta a Deus. Jesus tem uma proposta. Ele, como o grande modelo para toda a humanidade, como guia que nos orienta na nossa caminhada, Jesus traz para nós a proposta de que busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O modelo e guia da humanidade sugere, propõe que ao fazermos escolhas, ao termos possibilidades de tomar decisões, que nós escolhamos
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que tudo mais nos seria acrescentado. Então, ele indica a relevância de buscarmos o reino de Deus. E em nossas escolhas nós podemos fazer isso. E nós vamos fazer tendo claro, ao buscarmos a nossa relação, a nossa conexão de Deus, nós vamos ter claro que nós estamos nos relacionando com algo que, se presente em nossa vida, ele nos propicia tudo o mais que precisarmos. Bem, clareando o nosso entendimento, vem uma segunda etapa. Nós estamos então na direção de uma segunda etapa. Percebemos que há problemas de conexão e que às vezes o vídeo fica pausado, mas a reconexão acontece e a gente está prosseguindo. Nós gostamos de estar na relação com Deus? Por que essa pergunta? Porque para nós é natural ir ao encontro daquilo que a gente gosta. O quanto cada um gosta de sentir Deus, de estar na presença de Deus, de perceber Deus em si. É bom, isso dá prazer, dá uma sensação boa. Que sensação é essa? Quando estamos numa sintonia com Deus, como que a gente se sente? Qual é esse estado d'alma de estar conectado com Deus? Bem, aqueles que já experimentam e buscam essa aproximação, ao sentir-se mais próximo ou identificado com Deus, se sentem fortes, porque Deus é o poder supremo. Então, se ele é o poder supremo e nós estamos na sintonia dele, nós também nos sentimos poderosos. E em nos sentindo poderosos, nós saímos do estado do medo, da insegurança, do temor. O medo é uma das emoções básicas que mais atormentam a nossa vida. Porque o medo, quando nós o sentimos, ele é paralisante. O medo nos paralisa. Então, estar na posição do medo, na condição de experimentar o medo, é estar paralisado, é estar sem força, é sentir-se incapaz, incompetente, sem a possibilidade de prosseguir. Então, sair do medo é estabelecer uma conexão com Deus. É sentir Deus, porque ao sentir Deus não há mais medo, não tem necessidade, não há espaço para ter medo, porque com Deus, ele é o poder supremo, ele é perfeito, ele tem respostas para qualquer problema e ele me ama, ele é amor, ele me inclui, eu estou com ele do que dependa dele para comigo. Então eu posso contar com ele. É a única condição para que eu desfrute mais é eu fazer o movimento de estar com ele. Então, estar com Deus é prazeroso? Vale a pena? É interessante? Eu gosto de sentir Deus? É bom quando eu me sinto conectado com essa dimensão que está em mim mesmo, que é a divindade? Quando eu assumo, quando eu personifico aquilo que Jesus sugeriu, sois deuses. Então, quando a gente está nessa vibe, nessa sintonia de estar na conexão com Deus, estar sentindo a presença de Deus,
nós nos sentimos amorosos. Nós temos soluções para todas as dificuldades. Nós vemos tudo muito claro. Nós temos a energia para enfrentar e realizar qualquer coisa. Então, de fato, é prazeroso, é compensador estar com Deus. Mas assim como nós precisamos ter um entendimento claro a respeito de Deus, nós precisamos ter uma emoção clara a respeito de Deus. O que eu sinto, eu gosto, é muito prazeroso e vamos então reconhecer. Quanto mais prazer sentirmos por estarmos com Deus, mais nós faremos o movimento de ir ao encontro de Deus. Porque nós não vamos buscar algo que não nos dê prazer, que não nos dê satisfação. É muito interessante, então, quando estamos nessa sintonia com o divino, nessa sintonia conosco mesmos, avaliarmos que prazer é esse, qual é o grau de satisfação que a gente experimenta e mergulhar nesse prazer, desfrutar profundamente da satisfação de experimentar a presença de Deus em nós. Estender isso ao máximo, porque é dessa sensação que nós iremos insistir em estar com Deus. Porque a gente diz, eu gosto de estar com Deus. Se a gente não gostar, nós vamos evitar, nós vamos fugir. Então, primeiro passo, como eu entendo Deus. Segundo passo, o quanto eu gosto de Deus, o quanto eu sinto uma realização interior, uma plenitude, uma satisfação, um bem-estar quando eu me conecto com Deus. E agora a gente vai para um terceiro passo. Qual é a importância que eu atribuo a estar com Deus? A entrar nessa relação? Qual é o valor que isso tem para mim? Causa impacto na minha vida? Eu vejo a diferença de quando eu estou com Deus e quando eu não me sinto com Deus? É valioso? Faz diferença na minha vida? Com esta percepção, nós identificamos qual é a importância de Deus para nós. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem se lembrar de Deus, sem considerar tudo isso que nós estamos conversando. E vivem, e a vida segue, não é? É um estágio de maturidade, é um estágio de desenvolvimento em que algumas criaturas se encontram. E nós estamos em qual estágio de desenvolvimento? Nós atribuímos valor, importância, prioridade para estar com Deus? Se atribuímos importância, nós procuraremos estar com Deus o mais possível. Este é o terceiro passo. Eu estarei tanto mais me conectando com a presença de Deus, incluindo Deus na minha vida, quanto maior o reconhecimento do valor e da importância que isto tem para mim. Não haverá problema que eu não ache solução. Não haverá dificuldade que eu não possa solucionar. Porque Deus é a perfeição e Ele tem a solução para qualquer problema. E eu posso recorrer a essa fonte para solucionar os problemas que a vida me traz. Então, para mim, é importante. E por último, o passo decisivo. Se eu entendo Deus, eu gosto da minha sintonia e de me sentir ligado a Deus,
eu dou muita importância à presença de Deus em minha vida, o que é que está faltando? Uma tomada de atitude. A decisão a cada instante de nos identificar com Deus. A cada instante nos perguntar: Deus está aqui agora? Eu me sinto com Deus? Deus é amor. O amor se faz presente agora em minha vida. Deus é luz. Eu estou nesse instante escolhendo a sintonia com Deus para me sentir lúcido e capaz de entender todas as coisas da vida. Deus é o poder infinito, eu me sinto poderoso, eu me sinto capaz de enfrentar todas as situações da vida. Então vejam que esse é o trabalho de cada instante em que a gente faz esse check-up, essa conferência. Eu estou ou não estou com Deus? Deus é uma presença em mim agora ou não? Ao fazer esse raciocínio, nós podemos tomar decisão e escolher. Eu escolho sentir Deus. Eu escolho estar identificado com Deus. Eu escolho tudo aquilo que faz parte da divindade que também está em mim. Eu escolho o amor. Eu escolho luz. Eu escolho o poder supremo se manifestando em mim. Então, a tomada de decisão vai incluindo tudo aquilo que faça parte da divindade. Pela liberdade que o ser humano pode usufruir, a cada instante da vida que nós vivemos, pode ser um instante de tomada de atitude, um instante de fazer escolhas e deliberar. Deus está na direção da minha vida. E manter isso no cotidiano. Levar a vida com essa condição. Deus está em mim e se manifesta através de mim. E como que isso vai se dar? Essa é a experiência singular que cada um vai viver. E agora a gente pode se perguntar: é difícil fazer esse caminho? Recapitulando, eu entendo Deus na extensão do que Ele é? E isso que nós conseguimos conversar minutos atrás é insignificante comparado a tudo que Deus é. Nós fizemos assim um arremedo de entendimento, né? Uma chegada pegando aquilo que está ao nosso alcance para entender Deus. Eu entendo Deus. Eu gosto de sentir Deus, de estar ligado, de estar vivenciando Deus em mim. Isso tem importância na minha vida? Eu posso escolher estar ou não estar com Deus? Posso. Sou livre. Se assim o é, nós vamos deixar para depois. Quando nós vamos desfrutar dessa possibilidade imensa de viver a vida na sua melhor expressão, na sua grandeza máxima. Viver a vida na expressão máxima da saúde, do equilíbrio. Viver a vida na expressão total da alegria. Viver a vida na intensidade que ela pode ser vivida. Porque esse é o resultado de incluirmos Deus na nossa vida. Incluir ou não incluir, eis a questão.
podemos ou não incluir Deus na nossa vida. Por total que seja o amor de Deus para conosco, nós vamos desfrutar do quanto nós incluímos Deus em nossa vida. Senão, o amor de Deus está nos alcançando, mas nós não estamos considerando isso, portanto, não estaremos desfrutando aquilo que poderíamos desfrutar. A esta altura, é possível concluir: a minha vida é mais pobre em qualquer área. Pobre na saúde, pobre na felicidade, pobre na condição financeira, pobre nas condições materiais de vida, pobre na minha realização pessoal, ou rica. Tudo isso pode ser ao contrário. Eu tenho direito e faço jus a ser rico, rico em tudo. O divino nos torna grandes, prósperos, grandiosos. A nossa pequenez decorre do tamanho do Deus que existe para nós. Se Deus é pequeno em nossa vida, a nossa vida é pequena. Porque nós escolhemos. E não escolher é uma das formas de escolher, né? Nós não tomamos a atitude de incluir Deus na nossa vida. Esse é um posicionamento, é um tipo de escolha. Deixa para lá. Vamos levando a vida do jeito que dá. Então, se a nossa vida está pequena, a causa é o tamanho de Deus para nós. E nós podemos desfrutar do máximo. Fomos feitos para isso. Essa é a nossa vocação. Então, não é uma utopia que a gente seja abundante em todos os bens da vida, porque Deus é abundante. Deus não faz economia. Deus não restringe nada para nos oferecer. O seu amor infinito nos propicia tudo para que sejamos o máximo e o melhor. Então, se nós não estamos sendo esse máximo e uma presença no universo luminosa, grandiosa, fazendo diferença onde estivermos, se nós não somos seres saudáveis, se nós não somos seres seguros, que caminham com firmeza, com determinação, se nós não somos isso, é porque ainda não tomamos a decisão de sê-lo. Porque podemos ser. Estamos autorizados a ser. Fomos criados para ser as obras-primas da criação. E por que a gente ainda não é? Por que a gente às vezes anda se arrastando? Por que às vezes a gente se sente no mundo desorientados, fragilizados? Por que às vezes a gente se vê apequenados? Não é essa a nossa vocação. Nós estamos fora do trilho. Nós estamos fora do natural. Nós estamos à margem daquilo que poderíamos ser. Não é de se perguntar por que nós não estamos sendo? Quando é que a gente vai ser? Nós vamos deixar para quando estar na nossa melhor disposição? Para sermos, assim, representantes de Deus na Terra, deixando que se expresse através de nós todos os atributos divinos.
para nós que já temos essa compreensão, que temos consciência das possibilidades que estão ao nosso alcance, não desfrutar também é problemático. Se eu posso ser muito melhor e não sou, eu sou responsável por isso. Porque não sendo melhor, eu também deixo de oferecer ao mundo o meu melhor. Eu ofereço ao mundo com a minha pobreza, eu ofereço muito menos daquilo que eu poderia oferecer. Então, isso também nos será cobrado em nossa consciência. Para sermos bons, não basta não fazer o mal. Nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e pelas consequências que advêm daí. Todos os que foram afetados porque nós não fizemos todo o bem que poderíamos fazer, tudo isso pesa em nossa responsabilidade. Então, se há um aspecto de que, por prazer, por bem-estar, vale a pena mergulharmos na natureza divina e deixar que Deus se manifeste através de nós, com a lucidez das nossas ideias, com o calor dos nossos sentimentos, com a força, o vigor da nossa vontade. Se com isso nós podemos expressar melhor o nosso papel, aquilo para o qual viemos ao mundo, não fazer é algo grave, que será avaliado em nossa consciência, que é o tribunal interno perfeito, onde Deus se manifesta. O que a gente deduz daí? Que o compromisso de nos encaixarmos na nossa melhor disposição é um compromisso que nós estabelecemos com Deus. Ele, o nosso Criador, o Pai. O que Ele espera de nós? Ele nos entrega o amor infinito, a justiça perfeita, o poder supremo, a luz para o entendimento de todas as coisas. Ele nos entrega tudo isso. E isso flui através das nossas faculdades. Pela intuição vêm as respostas de Deus aos nossos anseios e a direção para a nossa vida. Pela inspiração, nós podemos acessar tudo aquilo que a inteligência já produziu na humanidade, né? E trazer para nós estas soluções. Pelo nosso pensamento, nós podemos ter a lucidez em penetrar todo o entendimento sobre todos os assuntos. Pelo amor, nós podemos vibrar em nosso coração a melhor qualidade da energia que nós somos capazes de gerar. Pela vontade, nós podemos ter o maior vigor, a maior força para realizar tudo aquilo que nós podemos realizar. E o Criador coloca tudo isso à nossa disposição. E nós temos vivido a semelhança de um pássaro que se viu preso numa gaiola que o limita no voo. Só que essa gaiola tem as portas abertas e ele não sai de dentro da gaiola. É assim que nós vamos continuar vivendo, gente. Achar que estamos presos, limitados, escravos das nossas emoções, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos hábitos, escravos dos nossos vícios, escravos da nossa tendência. Afinal de contas, gente, nós estamos muito mais na escravidão do que na liberdade. Deus é a liberdade. Deus é a possibilidade agora de sermos o melhor de nós, de sermos tudo aquilo que o divino que está em nós disponibiliza.
Mas isso depende da nossa vontade, da nossa escolha, da nossa atitude. Nós podemos continuar à margem da história e permanecermos nos limites nos quais nos enclausuramos até hoje. Nós somos nossos maiores tiranos ao manter uma escravidão desnecessária. E aí a gente chega à percepção. Por que sofremos? Porque não decidimos até agora viver a vida com essa melhor parte. Então a gente é pobre de recurso, a gente é pobre de soluções. E às vezes, buscando soluções, a gente complica mais. Quanto que na tentativa de ajustar, de resolver um problema, a gente cria muito mais problemas. E vai se embaraçando e se sentindo atordoado. Ou então nos permitimos as emoções primárias que emergem com naturalidade, porque nós ainda não exercitamos trazer os seus pares iluminados. Por que a gente tem medo? Porque a gente ainda não desenvolveu a nossa fé, a nossa identificação com o divino, que está dentro e está fora de nós. Se tivéssemos o fé do tamanho de um grão de mostarda, disse-nos Jesus, nós diríamos a um monte, sai-te daqui para acolá, e ele obedeceria. E isso não é só no sentido metafórico. A vontade humana, ela tem um poder infinito. Jesus dava pequenas demonstrações disso. Quando ele acalmava o mar, parava as tempestades, quando ele transformava água em vinho, quando ele transformava de alguns pães e alguns peixes alimento para toda uma multidão, quando ele curava, ele ordenava que a pessoa ficasse curada. Esses poderes todos que em Jesus parecem naturais, porque ele foi o grande revelador dessas possibilidades e o fazia com maestria, mas pode ser natural em nós também. É claro que não com mágica, né? Tudo que nos interessa, porque atende nossos anseios de melhora, vai requerer esforço. Não há mágica. Sair das emoções negativas e trazermos as emoções saudáveis, trazermos a confiança, trazermos o desapego, trazermos a aceitação, trazermos a capacidade de entrega, trazermos a tolerância, a capacidade de conviver com todas as dificuldades sem nos embaralhar com elas, tudo isso é trabalho, é esforço, é fruto da conquista de cada um de nós. Aquilo que cada um conquista não consegue transferir para o outro, mas consegue estimular e induzir, porque o outro, vendo que a gente consegue, vai querer conseguir também. Né? Nós podemos ser assim, como uma tocha ou um tição aceso que encosta no carvão apagado para fazer com que esse carvão incendeie. Então, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente, à custa do nosso esforço, desenvolve, nós podemos influenciar as pessoas com as quais convivemos. Indo para o final do nosso encontro, nós podemos resumir esse caminho percorrido nos perguntando: quando será para cada um de nós o momento da tomada de decisão? Pode ser agora, pode ser em cada instante. Todas as conquistas virão dessa tomada de atitude, dessa escolha
no exercício da liberdade de nos perguntar: Deus está no comando da minha vida? O amor está presente agora, aqui em mim? A lucidez está operando no meu mundo psíquico? A força de realização está presente agora? E quando não estiver, significa eu estou desconectado de Deus. Mas eu posso me conectar. Ninguém me impede. E cada um está descobrindo os caminhos para fazer isso. Existem caminhos bastante trilhados, como o da oração, que é o nosso diálogo com Deus. Existe o caminho da meditação, quando fazemos silêncio mental para poder ouvir Deus e sentir Deus. Existe o caminho do amor, da prática do bem. Quando nós estamos ocupados em fazer o bem, Deus está conosco. É o amor divino que está fluindo em nós quando estamos ocupados no bem, em gerar ao nosso redor benefícios, bem-estar. Então, o caminho nós conhecemos, a possibilidade existe. Que não fique para depois o uso desta possibilidade de sermos divinos, de estarmos presentes aqui, agora, vivendo este momento com toda a intensidade que nele pode existir. E esse movimento, esse exercício, não é para se fazer uma vez e esquecer. É para se fazer a cada instante. Para que a minha vida seja essa sucessão de instantes divinos. E ninguém está impedido de fazer isso. Eu os convido agora, através da oração, a buscarmos essa conexão para dizer ao Senhor da vida: obrigado por chegarmos a este ponto de entendimento, por alcançarmos a compreensão do quanto, Senhor, existe de Ti em nós e ao nosso redor, o quanto podemos estar próximo de Ti, o quanto podemos desfrutar da condição de sermos divinos. Obrigado, Senhor, por termos chegado a essa compreensão e sentir o prazer, o gosto de estarmos contigo. Obrigado, Senhor, porque também damos valor e reconhecemos a importância de estar contigo, o que nos acessa a todas as outras realizações. Assim também, Senhor, muito obrigado por compreendermos que a decisão é nossa e que podemos decidir a todo instante vivermos o mais próximo de Ti, na sua natureza, acessando a nossa essência, instaurando o Teu reino na nossa intimidade. Muito obrigado, Senhor, porque és o poder infinito, és o tudo que existe, e nós podemos contar com essa totalidade em nossas vidas. Te afirmamos, Pai Celeste, conte conosco para que o Teu reino mais e mais se estabeleça dentro de nós. Mas também receba o nosso pedido. Permanece conosco sempre, para que a sua natureza, a sua existência brilhe em nossa intimidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Até uma próxima, quando tivermos mais um tema para conversar. Que esse Criador, na sua máxima amplitude, esteja com cada um de nós, norteando nossas vidas, para que possamos brilhar e contribuir para que a vida seja cada vez melhor. Até uma próxima.